E aí, pessoal, tudo pronto para mais um livro do dia? Preparadíssimo. Hoje a gente vai mergulhar em A Arte de Pensar com Clareza, da Hazarli. Que nome, é? Pois é, um ex-piloto de caça, que usa as experiências dele, digamos, intensas para ensinar a gente a tomar decisões melhores. A ideia aqui é bem legal, usar histórias para mostrar como pensar com clareza, mesmo em situações de alta pressão. É tipo quem nunca se sentiu pressionado para tomar uma decisão importante, né? Exato. E já que a gente falou em pressão, o livro começa com uma história de arrepiar. A do voo 447 da Air France. Nossa, sim. Vocês lembram? Um Airbus novinho, 2009, cai no meio do Atlântico. Tragédia total. E o Lee usa esse caso para abrir o livro. A primeira parte que ele chama de avaliar. A gente vai entender como a falta dessa avaliação, nesse caso específico, teve consequências devastadoras. O voo ia tranquilo do Rio para Paris, até que, no fundo, da tempestade, os tubos de pitot, que medem a velocidade, congelaram, o piloto automático desligou. E os copilotos simplesmente entraram em pânico. Imagina o caos na cabine. Em vez de analisar a situação com calma, eles tomaram decisões erradas, puxaram um manche, o avião estolou, uma sucessão de erros que, infelizmente, culminou na queda. Dá pra sentir o peso da responsabilidade, né? Total. E aí o Lee, ele nos leva para dentro da Força Aérea Americana. Para mostrar como eles treinam para evitar esse tipo de situação, ele fala da técnica do stand-up, que são simulações de emergência super realistas. Sim. Tipo um videogame, mas levado a sério. Muito mais que isso. Imagina, você tá num simulador de voo, tudo parece real. E de repente, bum, pane no sistema hidráulico. Sua missão é resolver o problema enquanto os instrutores te avaliam. E essa avaliação impacta até o tipo de aeronave que você vai poder pilotar no futuro. Pressão total. Nossa. Então eles aprendem desde cedo a manter a cabeça fria em situações críticas. É como se o Lee estivesse dizendo, tipo, olha, antes de tomar qualquer decisão, pare, respire e avalie a situação. Exatamente. E essa ideia, ela se conecta com outro ponto crucial, os pontos de virada. Pequenas decisões que podem gerar consequências enormes, tipo o efeito borboleta. Ah, a famosa história da borboleta que bate as asas no Brasil e causa um furacão no Japão. Essa mesma. E para ilustrar isso, o Lee usa exemplos do dia a dia, como a compra de um carro. Ele mostra como a gente tende a pensar de forma linear, quando na verdade a realidade é bem mais complexa. Me explica melhor isso. Como assim? Pensamento linear. Imagine que você tem duas opções, tá? Trocar seu carro, que faz 10 km por litro, por um que faz 14. Ou trocar sua caminhonete, que faz 5 km por litro, por um carro que faz 20. Qual troca você acha que te faria economizar mais combustível? A lógica me diz que trocar a caminhonete, que é bem mais gastadora, faria uma diferença maior no consumo. É o que a maioria das pessoas pensaria, mas é aí que o pensamento linear nos engana. Fazendo as contas, a economia de combustível seria maior se você trocasse o carro, que já é relativamente econômico por um ainda mais econômico. A diferença na quilometragem por litro é menor, mas o impacto no consumo final é maior. Caramba, é verdade. Às vezes a gente foca na mudança mais drástica, mas a solução mais eficiente pode estar em outro lugar. E essa é a lição. O pensamento linear nos leva a simplificar as coisas, e isso pode resultar em decisões erradas. Pensando na sua vida, você já tomou alguma decisão impulsiva, sem avaliar a situação completamente. Quais foram as consequências? Boa pergunta. Mas antes de mergulharmos em mais dilemas, e tal a gente dá uma pausa rápida para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá no canal você encontra muito mais conteúdo sobre livros e desenvolvimento pessoal. E na segunda parte do nosso mergulho em arte de pensar com clareza, a gente volta para desvendar a etapa da seleção. Até lá! E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho em arte de pensar com clareza. Na primeira parte, a gente viu como a falta de uma avaliação completa pode levar a decisões, digamos, desastrosas. Mas e depois de avaliar, como escolher a melhor opção? Essa é a questão, né? É aí que entra a etapa da seleção. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. O Lee argumenta que muitas vezes a gente se baseia muito nos nossos instintos, que são, na verdade, um conjunto de decisões que deram certo no passado. É como se o nosso cérebro criasse atalhos para situações que a gente já conhece. Tipo, quando a gente está cozinhando e pega o sal sem nem pensar, é automático. Mas e quando a situação é completamente nova, algo que a gente nunca enfrentou antes? Como a gente seleciona a melhor opção?
Nesses casos, o Lee ele apresenta algumas ferramentas para a gente tomar decisões mais estratégicas. Uma delas é a previsão rápida. É como fazer um cálculo mental, sabe? Avaliando os prós e os contras de cada opção. Me explica melhor como funciona essa previsão rápida. É tipo uma fórmula mágica. Não é mágica, mas é bem prático. Você analisa a possível vantagem de uma decisão, a probabilidade de sucesso, a possível desvantagem Certo. e a probabilidade de fracasso. Com base nisso, você consegue ter uma ideia de qual opção tem o melhor valor esperado. Então, basicamente, é usar a lógica para turbinar a intuição. Exatamente. E para ilustrar a importância da gente entender as oportunidades de crescimento, o Lee conta a história da Excite, um dos maiores portais da internet no final dos anos 90. Eles tiveram a chance de comprar o Google por míseros 1,6 milhão de dólares. Mas recusaram. Sério, que erro colossal. Como eles deixaram passar essa oportunidade? Naquela época, a internet ainda era uma novidade. Os portais faziam a curadoria do conteúdo e a busca era bem ineficiente. A Essa, focada em manter o controle da empresa, simplesmente ignorou o potencial do algoritmo do Google, que usava a estrutura de links para revolucionar a busca. É como se eles tivessem olhado por um diamante bruto e só enxergado uma pedra qualquer. Eles não conseguiram prever o impacto que o Google teria no futuro. E essa história nos leva a outro ponto importante, as leis de potência. O Lee destaca 3. Crescimento exponencial, rendimentos decrescentes e cauda longa. Uau, muita coisa para assimilar. Vamos por partes. O que é esse tal de crescimento exponencial? É quando algo cresce de forma acelerada, tipo um vírus se espalhando. A gente vê isso acontecendo com a tecnologia, né? As coisas evoluem numa velocidade absurda. Já a lei dos rendimentos decrescentes nos mostra que, em algum momento, adicionar mais recursos a um problema não gera mais tanto resultado. É isso aí. Tipo quando a gente coloca muito fermento no bolo e ele acaba solar. Perfeito. É como se chegasse um ponto em que mais esforço não se traduz em mais resultados. E a cauda longa, baseada na regra 8020, mostra que, em muitos casos, uma pequena porcentagem de esforço gera a maior parte dos resultados. Interessante. Mas como essas leis de potência podem nos ajudar na tomada de decisões? Entendendo essas leis, a gente consegue identificar oportunidade de crescimento e evitar investimentos em áreas que já estão com rendimentos decrescentes. É como na história da Excite, se eles tivessem entendido a lei do crescimento exponencial, talvez não tivessem deixado o Google escapar. Ou seja, compreender essas leis nos ajuda a ter uma visão mais estratégica, a enxergar o potencial de crescimento e evitar erros, digamos, monumentais. Agora, pensando na sua vida, você já deixou passar alguma grande oportunidade por não entender o potencial de crescimento de algo? Essa é uma pergunta para todos nós. Que tal compartilhar suas reflexões nos comentários do nosso canal do YouTube? E na terceira parte do nosso mergulho, a gente vai explorar a última etapa: executar. Fiquem ligados. Chegamos então à última parte do nosso mergulho em arte de pensar com clareza. Vimos como avaliar a situação, como selecionar a melhor opção e agora como colocar tudo em prática, como executar de forma eficaz. É hora da verdade, né? E para falar de execução, nada melhor do que aprender com quem já esteve no olho do furacão. O Lee, como ex-piloto de caça no Afeganistão, sabe bem o que é ter que tomar decisões rápidas, sob pressão extrema, com informações limitadas, com vidas em jogo. É como se ele estivesse jogando no modo hard da vida real. Mas o que a gente, meros mortais, pode aprender com essas experiências? Afinal, a maioria de nós não precisa desarmar bombas ou pilotar caças em combate. A grande sacada é que, por mais extremas que sejam as situações que ele vivenciou, as lições que ele traz são aplicáveis a qualquer área da vida. Ele fala da importância do treinamento, da resiliência mental e da criatividade para resolver problemas. Criatividade. Mas como ser criativo sob pressão? Tipo, como se a gente tivesse que improvisar um número de mágica no meio de um apocalipse zumbi. E é aí que a gente vê a genialidade do livro. O Lee usa o exemplo da guerra na Ucrânia para mostrar como a criatividade pode ser a chave para a sobrevivência. E em situações de crise, as soluções mais óbvias nem sempre são as melhores. É preciso pensar fora da caixa para encontrar saídas inovadoras. Então, basicamente, a mensagem é: não se prenda aos padrões, use a criatividade para encontrar soluções inesperadas. Exatamente. E para organizar as tarefas e evitar a tirania do urgente, o Lee apresenta a famosa matriz de Eisenhower. É uma ferramenta simples, mas poderosa, que divide as tarefas em 4 quadrantes. Importante e urgente, importante, mas não urgente, urgente, mas não importante. E nem urgente, nem importante. Acho que já ouvi falar dessa matriz. Mas qual é a grande sacada? Onde está o pulo do gato? A sacada é focar no quadrante importante, mas não urgente. É nesse quadrante que a gente planta as sementes do sucesso a longo prazo.
Muitas vezes a gente fica tão preso ao urgente que acaba negligenciando o que realmente importa para alcançar nossos objetivos. É como se a gente estivesse apagando incêndios o tempo todo, sem tempo para pensar em como evitar que eles comecem. Perfeito. E para lidar com a pressão e o estresse que inevitavelmente surgem ao longo do caminho, o Lee ensina algumas técnicas de respiração, reformulação de pensamentos negativos e foco no presente. Técnica de respiração. Parece coisa de guru de meditação. Mas como isso pode ajudar na execução das tarefas? A respiração tem um impacto direto no nosso sistema nervoso. Quando a gente está estressado, a respiração fica acelerada e superficial. Ao controlar a respiração, a gente consegue acalmar a mente e o corpo. E isso nos ajuda a tomar decisões mais claras e executar as tarefas com mais foco e energia. Interessante. É como se a gente estivesse hackeando o nosso próprio sistema operacional para ter um desempenho melhor. E a reformulação de pensamentos negativos também é fundamental. É como se a gente fizesse uma faxina mental, sabe? Identificando os pensamentos que nos sabotam e substituindo eles por pensamentos mais positivos e realistas. Ou seja, em vez de focar nos obstáculos, a gente foca nas soluções. E o foco no presente, como ele entra nessa história. O foco no presente nos ajuda a evitar a ruminação mental, que é ficar remoendo o passado ou se preocupando com o futuro, é estar presente no aqui e agora, dando o nosso melhor em cada momento. É como se a gente estivesse desligando o piloto automático e assumindo o controle da nossa própria mente. Exatamente. E para quem quer se aprofundar nesse tema e aprender a dominar a arte da execução, a dica é: leiam A Arte de Pensar com Clareza, do Hazard Lee. O livro está cheio de insights valiosos, histórias inspiradoras e dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia. E para complementar essa jornada de aprendizado, que tal se inscrever no nosso canal do YouTube? Lá você encontra muito mais conteúdo sobre livros, desenvolvimento pessoal e dicas para turbinar sua mente. E aí, o que você achou do nosso mergulho em A Arte de Pensar com Clareza? Compartilhe suas impressões nos comentários do canal. Esperamos que tenham gostado da nossa conversa e que se sintam inspirados a colocar em prática tudo o que a gente aprendeu hoje. Até a próxima! E que suas decisões sejam sempre claras, eficazes e, quem sabe, até um pouco mais criativas.